Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Verônica Fernandes, sou colaboradora do Ministério Idosos Nações de Deus da Igreja Assembleia de Deus Betel e estou dando continuidade ao nosso projeto de leitura anual. E nossa leitura de hoje é em Josué 10, 11 e 12 e Salmos 55. Capítulo 10. Gibeão sitiada por 5 reis. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão, e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou com grande matança em Gibeão, e os perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Betem-Heron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor: No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e te lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem, porém não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai-os, que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel
acabada de ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram, entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disso, Josué: abre a boca da cova e dali trazei-mo aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou estes todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda ali se encontram até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-o totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor se deu nas mãos de Israel, e ela e ao seu rei, e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Líbina. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tornaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tornou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrom, a Líbina e ao seu rei. Também fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão.
E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Outras vitórias de Josué, capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei Axabif, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Araba, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos hebreus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como areia, que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Mirefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos, sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, dantes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, o qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozém, as planícies, a Araba e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio da guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades.
Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou de guerra. Os reis vencidos por Moisés. Capítulo 12. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram, da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Amon, e desde o meio do vale, a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Armon, desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar de Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod-Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Estatarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o limite dos Jesuritas e dos Maacatitas, e a metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, na vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Araba, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O de Jazer, outro. O rei de Debir, outro. E o de Geder, outro. O rei de Oma, outro. E o de Atarade, outro. O rei de Libna, outro. E o de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapuá, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. E o de Azor, outro. O rei de Siron, Meron, outro. O de Aquisaf, outro. O rei de Tanak, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joquineão do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafatidor, outro. O de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Agora vamos à leitura do Salmos 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso,
Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças. Não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, o precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Pai querido, Pai amado, estamos diante aqui, Senhor, da Tua presença, já gratos, Senhor Deus, por essa leitura, Senhor. Tenho certeza, Pai, que algo aqui, Senhor Deus, algo que foi lido, tocou profundamente, Senhor Deus, no coração daqueles que estão necessitados de ouvir uma palavra, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, que o Espírito Santo de Deus ministre melhor ao coração de cada um, porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Pai querido, Pai amado, eu entrego a Ti esta leitura, entrego a Ti a todos, Senhor Deus, que de alguma forma ouvirão esta leitura. Pai, traz conforto, consolo, traz paz, porque a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra é salvação, a Tua palavra é vida, Pai. E que a vida plena e abundante que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, a ser verdadeira em nossas vidas, que possamos entender o que é obedecer ao Senhor, para que possamos, Senhor Deus, caminhar até o dia que Te encontraremos, Pai, e viveremos uma vida plena contigo. Mas ainda assim, Pai, que aqui na terra, diante de todas as aflições e lutas, Senhor Deus, que vivemos, sabemos que temos o Senhor e que o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai. Eu entrego a Ti a vida de cada um que está ouvindo essa leitura. Pai, o Senhor conhece o coração e sabe o que cada um precisa. E eu entrego todos a Ti, Te agradecendo por mais esse dia que o Senhor nos dá e Te pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas neste dia. Em nome de Jesus. Amém.